Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar aqui o grupo quociente, tá? Mas o que é esse grupo quociente, né? Na realidade a gente vai começar com um grupo e olhar para um subgrupo desse grupo e aí a gente vai construir o grupo quociente, tá? Então vamos aqui começar o contexto, né, dessa história e aí você vai entender daqui a pouco o que é o grupo quociente, tá? Então, claro, como eu falei, a gente considera um grupo aqui e a gente pega um subgrupo desse grupo. Ok. Então, agora a gente vai começar a pensar naquelas relações laterais módulo esse subgrupo, tá? A gente pensa naquelas relações e aí cada elemento vai ter a sua classe de equivalência, né? Para cada relação dessa, relação lateral à esquerda, módulo H, e relação lateral à direita, módulo H, certo? E aí a gente olha para os conjuntos dessas classes de equivalência, tá? Então aqui é o conjunto das classes laterais à direita e aqui é o conjunto das classes laterais à esquerda, módulo o subgrupo H, tá? Se você não está lembrando muito bem como é que funcionam essas relações, você pode pausar aqui e dar uma olhada lá no vídeo que a gente define essas relações, tá? Ok. Agora aqui, no nosso contexto, a gente vai pedir que esse subgrupo aqui que a gente pegou, ele seja normal, tá? Por quê? Porque se ele for normal, então para qualquer elemento de G, né, que você pegar, aqui nós chamamos de X, como H é normal, você sabe que as classes laterais de qualquer elemento, elas são iguais, tá bom? A classe lateral à esquerda vai ser igual à classe lateral à direita. Sendo assim, nesse contexto em que as duas classes laterais são iguais, a gente não vai usar essa notação nem essa notação. A gente vai usar essa notação aqui, tá ok? Esse símbolo de definição é uma definição da notação, tá? Não é bem do objeto, porque o objeto já está bem definido. Ok. Então vamos lá. Nesse caso, como as classes laterais à esquerda são iguais às classes laterais à direita, então o conjunto das classes laterais à direita é igual ao conjunto das classes laterais à esquerda. Então também a gente não precisa ficar discriminando o que é direita e esquerda. Então no lugar de usar essas notações aqui, nós usamos simplesmente essa, tá? Que serão as classes módulo o subgrupo H. Já que classe lateral à direita e classe lateral à esquerda é a mesma coisa, a gente vai chamar só de classe, tá bom? Módulo, o subgrupo que a gente escolheu aqui, tá? E agora a gente vai para o nosso teorema, que é o teorema que constrói aí, finalmente, né, o grupo quociente, tá? Vai ser o grupo quociente entre o grupo G e o subgrupo H. Vamos entender como é que isso funciona. Então aqui a gente começa com o nosso grupo, né, que é G, e o nosso subgrupo, que a gente pede que ele seja normal. E agora o nosso intuito é definir uma operação binária no conjunto das classes dos elementos de G, módulo o subgrupo H. Você pode pensar como classe lateral à direita ou classe lateral à esquerda. No final, as duas coisas são iguais, tá ok? Então a gente vai olhar para os elementos aqui, que são as classes laterais, ou classes de equivalência, você pode chamar como quiser, e a gente quer definir uma operação entre essas classes, né? A gente quer pegar duas classes, operar elas e obter um resultado que precisa ser uma classe. Por isso que nós definimos essa operação binária aqui. A gente pega aqui duas classes, né? A gente opera elas e a gente obtém um elemento aqui do conjunto das classes, ou seja, uma nova classe. E como é que essa operação vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos pegar duas classes aqui e qual é o resultado dessa operação, né? A gente vai pegar dois representantes, operar eles com a operação do grupo G, olhar para o resultado e tomar a classe desse resultado, tá ok? Então, a primeira afirmação do teorema é que essa operação definida dessa forma, ela está bem definida. Por que que isso é uma afirmação importante? Porque note que para definir essa operação, aqui eu peguei um representante dessa classe e um representante dessa classe. Lembre-se que uma classe de equivalência, ela é um conjunto de elementos. Então aqui eu tenho um conjunto de elementos e nesse conjunto de elementos eu escolhi um representante. Nesse conjunto de elementos, eu escolhi outro representante. Então, eu preciso mostrar que essa escolha de representante não interfere no resultado da minha operação. E a gente vai ver já já como é que a gente faz isso.
Ok, então aqui o teorema está dizendo que nós temos uma operação bem definida no conjunto das classes módulo subgrupo H. E o teorema conclui que esse conjunto das classes munido dessa operação que nós acabamos de definir é um grupo, tá bom? E esse grupo é chamado grupo quociente de G pelo subgrupo H, tá bom? É o quociente de G por H, tá ok? Então aqui nós temos que provar algumas coisas. Primeiro, nós temos que provar que essa operação está bem definida e depois que a gente fazer isso, a gente vai provar que esse conjunto com essa operação é um grupo, ou seja, operação associativa tem elemento neutro e a invertibilidade funciona, né? Então vamos começar aqui a demonstração disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar que a nossa operação está bem definida, tá? Então, vamos lá. A gente pega duas classes qualquer e, por definição, a gente tem que o resultado dessa operação é isso aqui. Então, no que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar no seguinte. A gente vai pegar um elemento dessa classe e vai pegar um elemento dessa classe. Tá ok? Isso aqui significa que o elemento A ele se relaciona com o elemento X. Isso aqui significa que o elemento B se relaciona com o elemento Y. Como o A se relaciona com X e o B se relaciona com Y, nós temos que a classe do A é igual à classe do X e a classe do B é igual à classe do Y, né? Ou seja, A e X são representantes da mesma classe e B e Y são representantes da mesma classe. Ok. Sendo assim, né, a gente sabe que quando a gente opera x e y, a gente obtém essa classe. Só que como essa classe é igual a essa e essa classe é igual a essa, quando a gente operar essas classes A e B, por definição da operação, nós obtemos essa classe. Só que a gente sabe que essa classe é igual a essa e essa classe é igual a essa. Então, os resultados têm que ser iguais, porque, teoricamente, essa operação é exatamente essa operação, já que esse elemento é igual a esse e esse elemento é igual a esse. Portanto, a gente precisa garantir que esses resultados aqui são iguais, tá bom? Que é exatamente o que está escrito aqui, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá, ó. Como essas classes aqui são iguais, como eu tinha dito antes, esses rapazes aqui eles se relacionam. E você pode pensar nessa relação como a relação lateral à direita ou a relação lateral à esquerda. Aqui a gente pensou como relação lateral à esquerda, tá? Porque o que significa isso aqui? Isso aqui significa que o elemento que é invertido ele aparece à esquerda, né? Então, se x se relaciona com A, é porque o A menos 1 operado com x pertence ao subgrupo H, que é exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, já que esse elemento aqui é um elemento de H, se a gente operar ele com o Y, o que a gente tem aqui? A gente tem um elemento de H operado com o Y. Então, isso aqui vai pertencer à classe lateral à direita do Y, né? Quem são os elementos da classe lateral à direita do Y? São os elementos dessa forma aqui, né? Isso aqui é a definição de classe lateral à direita, certo? Então, todo elemento dessa forma está na classe lateral à direita do Y. Como esse rapaz aqui está em H, então esse produto aqui está na classe lateral à direita do Y. Só que nós sabemos que H é um subgrupo normal. Então, a classe lateral à direita vai ser igual à classe lateral à esquerda. E, além disso, como eu havia dito antes, nós sabemos que o Y se relaciona com B, né? Já que suas classes são iguais. Então, falar que isso aqui é igual à classe lateral à esquerda do Y é a mesma coisa que dizer que isso é igual à classe lateral à esquerda do B, certo? Então, note que aí a gente usou alguns artifícios para concluir isso, né? Ok, mas o que a gente vai tirar daqui? Olha só o que acontece. Aqui nós vamos usar a informação de que este elemento está na classe lateral à esquerda do B. O que isso significa? Isso significa que esse rapaz aqui vai ser igual ao elemento B operado com alguém de H. Ou seja, existe um elemento lá no H, tal que esse rapaz aqui é igual a B operado com esse rapaz que a gente pegou lá do H, certo?
Então, o que a gente vai fazer com isso? Eu preciso que você entenda o nosso objetivo. Nós precisamos mostrar que essas duas classes, né, são iguais, porque esses são os resultados que aparecem e nós queremos mostrar que esses resultados são iguais. Como é que a gente faz para mostrar que duas classes são iguais? Basta você mostrar que um representante dessa classe se relaciona com um representante dessa classe. Então, nosso objetivo é mostrar que x operado com y se relaciona com a operado com b, certo? E aqui a gente já está bastante perto disso, né? Porque olha só o que a gente obteve. A gente obteve que esse rapaz aqui é igual a b operado com alguém que está no H, né? Ou seja, obtemos isso aqui. Mas o que isso dá para a gente? Se você operar pelo inverso do b, aqui pela esquerda, né? Nos dois termos, isso aqui vai virar o elemento neutro, e aqui fica só H, né? E aqui vai ficar exatamente isso, BA-1, A-1, X e Y, né? Agora, note que esse BA-1, A-1 é nada mais, nada menos do que o inverso de A operado com B, né? Pois se a gente operar esses dois, ó, aqui a gente vai colocar esse rapaz agora. B-1, A-1. Isso aqui dá o elemento neutro, A com o elemento neutro dá o próprio A, e aí esse rapaz vem para cá, fica A-1, que dá o próprio elemento neutro. Ou seja, esse rapaz aqui é literalmente o inverso de A operado com B, né? E daí o que a gente consegue? A gente consegue isso aqui, né? Eu peguei simplesmente e substituí aqui, tá? Esse rapaz é o inverso de A operado com B. E nós concluímos que esse rapaz aqui, ele o quê? Ele pertence a H. Ou seja, esse rapaz operado com o inverso de AB pertence a H. Isso significa o quê? Isso significa que esse rapaz se relaciona, né, aqui à esquerda com esse rapaz. Ou seja, isso mostra que eles são equivalentes aí, né? Ou seja, que essas classes são iguais e, portanto, aqueles resultados que nós obtemos lá no começo, né, daquelas operações, são resultados iguais, tá bom? Então, a nossa operação, ela está bem definida, certo? Então, ok. Então, agora, aqui a gente já tem o direito de dizer que isso aqui é uma operação binária bem definida. Isso é uma operação binária nesse conjunto. Então, nós temos um conjunto com uma operação binária nele. Agora, a gente tem o direito de mostrar que isso aqui tem estrutura de grupo, tá bom? Então, aqui a gente vai começar mostrando que essa operação é associativa, tá? Então, a gente pega aqui 3 elementos, né, do nosso suposto grupo e nós vamos operar eles aí, né? Então, aqui a gente começa operando esses dois. Qual é o resultado dessa operação? É isso aqui, né? Pela definição da operação. A gente pega 2 representantes, opera eles e toma a classe. E agora a gente realiza essa operação aqui. Então, isso vai ser x operado com esse rapaz. Mas aqui, o que acontece? Aqui agora a gente vai olhar para tudo que está aqui embaixo dessa barra. E essa operação estrela aqui, ela é a operação do grupo G. Isso aqui a gente sabe que é um grupo, certo? Então, essa operação ela é associativa. Então, nós podemos pegar esse parênteses e colocar ele para cá, porque agora nós estamos lidando com uma operação de algo que já é um grupo, certo? Então, nós pegamos esses parênteses, colocamos para cá, e agora a gente vai desfazendo as operações. Porque aqui, embaixo dessa barra, nós temos esse elemento agora sendo operado com esse. Então, a gente separa assim, tá ok? E agora a gente olha para cá e separa a operação novamente, né? E aí fica dessa forma, tá bom? Se você observar aí a ordem que as operações são realizadas, tá? Ou seja, nós conseguimos transportar esse parênteses para cá, né? Deslocar ele para a esquerda, ou seja, provamos a associatividade aí da operação, usando fortemente a associatividade da operação do grupo, tá bom? Agora a gente vai em busca do elemento neutro, né? Então, aqui a gente tem que dizer quem é o elemento neutro, né? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o elemento neutro lá do grupo, certo? Do G, somente do G, e a gente vai pensar na classe dele, tá bom? Na classe do elemento neutro.
Aqui eu deixo uma observação, você pode verificar que a classe do elemento neutro é igual ao subgrupo H, tá bom? Verifica isso aí, mas enfim, não é tão necessário você saber disso para entender essa demonstração aqui. Então, ok, nós vamos olhar para o elemento neutro de G e vamos pegar uma classe qualquer. O que a gente tem que provar? A gente tem que provar isso aqui, ó, que o resultado disso aqui é a própria classe que a gente tomou no começo, e a gente tem que observar também a operação acontecendo na outra ordem, né? O elemento neutro ele precisa comutar com todo mundo. Então vamos lá, aqui não tem segredo. A gente pega o x e opera com a classe do x e opera com a classe do elemento neutro. Por definição, a gente coloca todo mundo embaixo da mesma barra e opera os representantes. X operado com elemento neutro é o próprio x. Então o resultado dessa operação é a classe do próprio x. E você vai ver que acontece a mesma coisa se você trocar a ordem, né? É só você colocar a barra sobre todo mundo, opera esse com esse, obtém o x novamente, tá? Então a classe do elemento neutro vai ser o elemento neutro desse suposto grupo aqui, tá bom? Então é o elemento neutro mais intuitivo possível, tá? Ok. Verifique isso aqui, tá? É um bom exercício. Agora vamos para a última coisa que a gente precisa provar, que é a invertibilidade, que também é da forma mais intuitiva possível. A gente pega um elemento aqui no nosso suposto grupo, né? Esse cara aqui agora já é quase um grupo, só falta a gente provar isso aqui para a gente poder chamar ele de grupo. E agora a gente vai mostrar que ele tem um inverso, né? Quem é que vai ser o inverso da classe do x? Você vai ver que o inverso da classe do x é a classe do inverso do x, tá? É engraçado, né? Um trocadilho de palavras aí que acaba sendo verdade, tá bom? Então vamos lá. A gente pegou a classe do x e operou com a classe do inverso do x. Então, pela definição da operação, a gente coloca todo mundo sobre a mesma barra e opera os representantes. Só que x operado com o seu inverso é igual ao elemento neutro. Então, o resultado dessa operação é a classe do elemento neutro, que nós sabemos que é o elemento neutro desse rapaz, tá bom? E se você realizar a operação na outra ordem, tudo acontece como o esperado, tá bom? Então, o que a gente conclui aqui é que o inverso da classe do x é igual à classe do inverso do x, tá bom? Pelo amor de Deus, tenta entender isso aqui, porque isso aqui tem uma demonstração, né, que está feita aqui. Isso aqui não é simplesmente pegar o menos 1 e colocar para fora, tá? Aqui você está lidando com álgebra, tá? Você tem que provar as coisas, tá ok? E isso conclui a nossa demonstração, né? Nós provamos invertibilidade, existência de elemento neutro, provamos associatividade, tudo isso de uma operação que está bem definida e, portanto, nós concluímos que esse rapaz aqui, ele tem sim uma estrutura de grupo e ele recebe esse nome aqui muito bonito, né? Então é isso, pessoal, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, tá? Se necessário, assista o vídeo de novo, porque o conteúdo desse vídeo ele é um tanto quanto abstrato, né? Você mexer com classe de equivalência, então talvez seja necessário aí que você assista mais de uma vez para você entender realmente a demonstração desse teorema, tá? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção.